nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro. Hoje, então, continuamos a partir do 456. Na última aula falamos desses dois parágrafos, sobre Jesus Cristo, concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Porque o Verbo se fez carne. Havia já uma promessa no Antigo Testamento que Deus enviaria o Messias. Ninguém sabia que o próprio Deus assumiria a condição humana. Ninguém sabia que Deus se faria presente no meio dos homens. É verdade que em Isaías já havia aquele o servo sofredor, aquele que sofreria, mas ainda se pensavam que esse seria talvez um profeta, um grande profeta como Moisés, como Abraão, e não sabiam que era o próprio Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, esse Cristo, Jesus, que veio nos salvar. Então, quando nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano, é exatamente para afirmar a fé. Aquilo que nós rezamos na nossa paróquia todos os domingos, esse credo niceno-constantinopolitano, é para proclamar a verdade sobre aquilo que alguns homens tentaram negar. Quando Jesus assume a condição humana, ele assume para nos salvar. Por que Jesus assume essa condição? Para dar a todos os homens a salvação. Ele é o caminho, ele é a porta estreita para chegarmos aos céus. Sem ele nós não podemos ser salvos. Ele veio reconciliar o homem com Deus, porque se pela desobediência e pelo pecado o homem tinha perdido aquele contato íntimo com Deus, agora Jesus, assumindo a condição humana, ele é a chave, é essa porta, esse caminho para chegarmos aos céus. Então, o que veio fazer nosso Senhor? Veio nos dar a salvação, veio reconciliar o homem com Deus, veio salvar. Assim entendemos e conhecemos o amor de Deus, porque Ele revelou qual é o amor de Deus. Os homens sabiam do amor de Deus de uma predileção. Deus havia escolhido o povo de Israel e sempre protegeu. Libertou da escravidão, libertou do exílio, libertou do inimigo vizinho. Deus sempre deu ao homem a capacidade de crescer, multiplicar, de viver nessa vida presente, desfrutar das coisas dessa vida, mas um dia entregar a sua vida aos céus. Ainda não sabia-se se o homem poderia chegar até Deus, mas Deus veio até o homem. Por isso, quando Deus se fez homem, foi para mostrar à humanidade que Deus nos ama, nos escolheu, veio até nós. Quando nós, pela desobediência e pecado, havíamos abandonado Deus e nos afastado, porque é isso que faz o pecado, nós nos afastamos de Deus. Pela desobediência, pela desordem, pelas mentiras, assim nós nos afastamos de Deus. Mas Deus não abandona ninguém, e vem a todos e vem nos salvar. Assim Deus, que Ele é um modelo de santidade, parágrafo 458, vai dizer: vamos conhecer o amor de Deus, para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Nisso Ele manifestou o amor de Deus por nós, e enviou o seu Filho único ao mundo, para que vivamos por Ele. Por isso temos que nos unir a Cristo, não só na oração do Pai Nosso, que a gente vai rezar, vai explicar lá na frente, é quase o último capítulo do Catecismo. Ele veio para nos ensinar, para nos demonstrar, para mostrar à humanidade qual é o caminho de salvação. É Ele. Ele é a medida da vontade de Deus. Por isso, Ele é modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É preciso aprender, ao ouvir o Evangelho, todos aqueles diálogos que faz Nosso Senhor. Em todos eles, Deus está ensinando, Deus está mostrando a vontade do Pai, e Ele está cumprindo a vontade do Pai ali. E isso Ele faz também para nós.
Quando ouvimos o Evangelho, a cada Santa Missa que participamos, ou na Lectio Divina quando rezamos, ali encontramos a vontade divina, ali encontramos o amor de Deus, ali Ele é caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso Ele é o vínculo de unidade, Ele é o vínculo e a medida da caridade, Ele é a medida justa, o modelo de santidade. Nele está a nossa salvação. E não há outro nome dado ao homem pelo qual possamos ser salvos. E Jesus Cristo é o único nome. Nenhuma religião pode salvar? Não. Pode até demonstrar a verdade, pode ter virtudes, pode até se assemelhar em algumas coisas às virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não estão na vontade, porque a vontade de nosso Senhor implica uma oferta efetiva de si mesmo no seguimento de Cristo. Seguir Ele como Salvador e não outra salvação. Porque se temos Cristo como nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é a medida, Ele é o modelo, Ele é a salvação. Se Ele não é a medida, então qual é a medida? Se Ele não é salvação, então há salvação? Ou todo lugar é salvação? Por isso, quando algumas pessoas falam, em todas as religiões há salvação. Não. Em Cristo há salvação. Agora, o que as outras religiões podem ter, que se assemelham a Nosso Senhor, porque Ele é o modelo, pode ser que ali haja um caminho, mas Ele é o caminho. Se todas as coisas voltarem-se para Deus, aí sim há salvação. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso, respeitar todas as pessoas e querer bem todas elas, porque Deus ama todos. Até o pior assassino, até o pior pecador, Deus ama, porque Deus é amor. Agora, a questão é que Deus não concorda com o erro, e o erro é que nos afasta dele. Ele veio nos salvar, mas os homens viraram as costas para ele. Lembram-se daquela passagem dos leprosos? Deus curou 10. Quantos voltaram para ele? Só um. E isso muitas vezes acontece também na igreja. Quantas pessoas já fizeram primeira comunhão e foram batizados? Muitas. Quantas estão fora da igreja? Muitas. E por quê? Porque não compreenderam ainda esse mistério. Porque Deus vai se revelando aos poucos. E como Deus se revela? Pela amizade, pelo bom exemplo, pelo exemplo dos pais e dos filhos. Deus vai se revelando pouco a pouco através desse mistério, como nós já estudamos no começo. Deus se revela e Deus nos ensina através de causas segundas, que são as virtudes humanas. Pelo bom exemplo, pelo nosso seguimento de Cristo, vamos aprendendo desse verbo. Ele é o modelo, mas nós temos que seguir esse modelo. Temos um exemplo, então temos que seguir esse exemplo. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da sua natureza divina. Não é só viver bem humanamente. Deus nos quer mais. Deus quer mais de nós. Quer de verdade que vivamos segundo a medida do seu amor. Participar da natureza divina, pois Ele assumiu a natureza humana. Assim, Nosso Senhor, parágrafo 460, pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez carne, e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Então é preciso assumir a condição de filhos. Será que estamos nos comportando como filhos? Como que a gente sabe que não? Quando nós não imitamos o modelo que é o Filho de Deus. Quando saímos dessa configuração, estamos desconfigurados, estamos meio que perdidos. Por isso, a configuração nossa deve ser com Cristo. E isso é configurar-se a Cristo. Ter a mesma figura, com a figura de Cristo, com a figura desse amor. Por isso se chama configurar. A gente acha que hoje em dia algumas palavras são, na verdade, são termos novos de computação, não tem nada a ver, E, na verdade, a palavra configurar é essa. Então, é estar com a figura de Cristo, ter a mesma imagem de Cristo. Às vezes, quando encontramos alguma pessoa e olha, conhece os nossos pais, nossa, você é a cara do seu pai, a cara da sua mãe. É dito e feito, é dessa família, porque estamos meio que configurados, não só pelo DNA, pelos cromossomos e tudo, e pelo jeito e pela educação. Parecemos muitas vezes nossos pais por causa da educação, dos cromossomos,
da educação, de todas as coisas, nos assemelhamos também a eles. E é como filhos de Deus que nós devemos nos assemelhar a Cristo, nos mesmos sentimentos de Cristo. Quando Jesus assume, 461 parágrafo, né, quando São João fala, né, que essa expressão, o verbo se fez carne, é encarnação, né, tomou a carne humana como um sinal de salvação. Assim, o fato de o Filho de Deus ter assumido a uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. E nisso encontramos dois hinos cristológicos que normalmente rezamos, né, no breviário, rezamos muitas vezes e que vou repetir, né, Filipenses e também na carta aos Hebreus, né, um pouco do Salmo também, que aqui está logo depois, né, a nota pequena, né, com letras pequenas, né, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Assim, quando Deus assumiu a condição humana e se encarnou, Deus rebaixou a própria divindade. Não, então Deus diminuiu a divindade? Não, não tem como diminuir a divindade. Ele é Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, homem verdadeiro. Assim, o que ele fez é que, na humilhação de assumir uma condição menor, quis nos mostrar que ninguém perde quando servirmos. Quando obedecemos e quando servimos as pessoas, ali está o primeiro modelo para chegarmos à santidade. E a santidade nada mais é que uma imitação de Cristo. Então, como podemos chegar à santidade? Servindo, porque o serviço é de quem ama. O serviço é de quem se sacrifica. E, ao mesmo tempo, a obediência. A obediência é aniquilar a própria vontade. É não fazer aquilo que quer, mas aquilo que se deve fazer. Nisso está a santificação. Por isso a santificação passa pela obediência e pelo serviço. A obediência leva ao serviço e o serviço demonstra obediência. Os dois estão muito ligados. Assim Deus, rebaixando-se, veio para servir. Servir a humanidade como caminho de salvação, porta do céu. E ao mesmo tempo, na obediência à vontade do Pai, aprender a sofrer e nos ensinar que o sofrimento não nos tira nada, mas o sofrimento nos torna mais fortes. É no sofrimento que encontramos a esperança de Deus. Na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, vai dizer: por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: não quiseste sacrifício e oferenda, tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado, porque isso fazia os homens, oferecendo a Deus um sacrifício e holocaustos a Deus. Mas o que agrada a Deus? Por isso eu vos digo: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Pois o meu alimento é fazer a vontade do Pai. É nisso que está a nossa salvação, exatamente em cumprir a vontade de Deus, na obediência. E o sacrifício agora é o serviço, é o amor. Não é sacrificar um bode, um cordeiro, um boi, né, em expiação dos nossos pecados. O que podemos fazer por causa dos nossos pecados para aplacar uma multidão de pecados de São Paulo? Devemos viver a caridade. Então, essa caridade, esse serviço é o sacrifício que agrada a Deus. Por que é um sacrifício? Porque deixamos de lado a nossa vontade. Eu queria tanto agora dormir. Não, eu preciso trabalhar. Queria tanto agora comer uma coisa. Não, mas não é a hora, né? Se perguntar para a criança o que ela quer, doce ou almoçar, né? Primeiro ela quer o doce. Aí se tiver com a barriga cheia, não quer almoçar. Então primeiro tem que almoçar, para depois merecer o doce. Então não se faz o que se quer, se faz o que se deve. E é isso que é o motivo da nossa santificação. Parágrafo 463. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal definitivo da fé cristã. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Esta é a alegre convicção da Igreja,
desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. Deus assumiu a condição humana e viveu no meio de nós. Viveu para mostrar, viveu para ser o exemplo, caminho, verdade e vida. Viveu para ser a porta que nos leva aos céus. Portanto, aquilo que Deus veio fazer é mostrar não só quem é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho do Pai Eterno e o verdadeiro homem. Aqui começam depois os problemas na igreja. A igreja sempre teve problema. Se nós pegarmos Jesus Cristo, o Evangelho, ele ensina, os apóstolos não compreendem. Ele revela, Nossa Senhora não compreende. Ele revela, São José também não compreende. Mas a diferença é que Nossa Senhora e São José obedecem. Os apóstolos não compreendem. Muitas vezes têm medo, tantas vezes têm dúvidas. Ficam discutindo pelo caminho, quem é maior, quem é menor. Querem sentar à direita e à esquerda. Querem grandezas já na terra, quando não entenderam que o caminho e o modelo é serviço e obediência. Se não houver obediência à vontade divina, nós erramos. Há desordem e desobediência. Se nós não servimos aos outros, não imitamos Cristo. Ele veio para dar a sua vida. Nós também, a nossa vida só tem valor quando damos a nossa vida, em primeiro lugar, para a nossa família. É viver para o próximo. Quem é mais próximo de nós do que a família? É ali que santificamos a nossa vida, dando a nossa vida por aqueles. Mas Deus deu a vida pelos pecadores. Sim, nós também. Na nossa família todo mundo é santo, todo mundo é perfeito, todo mundo tem todas as virtudes do mundo. Não. É por isso que devemos dar a vida por eles. Como que vão aprender se nós não dermos a nossa vida por eles? Como eles vão melhorar se nós não melhorarmos? Como eles vão aprender a amar se nós não amamos concretamente com obras e de verdade? Assim, entendemos, no parágrafo 464, diz assim: a encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. Uma pessoa com duas naturezas: Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Nele não há duplicidade. Nele há Deus verdadeiro e homem verdadeiro. É diminuído pela divindade? Não. E é rebaixado na sua divindade? Não. É Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Assumiu a condição humana, fez-se presente no meio dos homens. O que predomina? E aqui vinham as dúvidas. Como a humanidade não conseguia cumprir plenamente a vontade de Deus, seja pelo serviço, não vivia a caridade, seja pela desobediência, não obedecia à vontade de Deus, então os homens começaram a desanimar. É uma realidade que acontece conosco. Nós sabemos que Deus veio nos salvar, sabemos que nos ama muito, sabemos que está ao nosso lado, sabemos que não nos abandona, devemos confiar em Deus plenamente, mas apesar de todo o esforço de querer servir e amar, e apesar de toda obediência, que custa muito, mas obedecemos e queremos obedecer mais, ainda assim somos pecadores. E aqui vem, muitas vezes, uma outra miséria humana: o orgulho de achar que poderíamos ser igual a Deus, ou o desânimo de achar que nunca chegaremos perto de Deus. Deus é a medida, basta estar perto dele, e ele vai nos santificando. Qual é a medida da santidade? Para cada um é uma. Santo Agostinho foi escrever muitos livros e meditar na sua própria vida, aquilo que Deus queria. Santa Teresinha, Deus foi conduzindo ela de uma forma. São Tomás de Aquino, uma mente brilhante. São Filipe Neri, com uma caridade imensa. São Vicente de Paulo, exatamente vencendo o seu pior defeito, que era a avareza, agora vivendo uma caridade perfeita. Então, cada santo tem uma medida de santidade. Eles eram perfeitos em tudo? Não. Em todos eles tinham algum defeito? Tinha. Para que ninguém se orgulhasse que estava tão perto de Deus. Mas tinha também o serviço e a obediência, que os aproximava mais de Deus, mas ainda não tinha perfeição. Mas como o orgulho, a desordem, a desobediência faz o homem perder,
nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, a gente vai ver como se pode negar a Deus. A primeira negação e a primeira heresia dentro da igreja, porque toda heresia começa dentro da igreja. Então essa heresia começou quando? Quando negaram a humanidade de Cristo. Não, ele é só Deus. Deus não pode ser homem. Como é que pode? Então era o docetismo. Então adocicar um pouquinho, né, a figura de Cristo humana. Então quer dizer, não, é Deus. Ele morreu, ele é o Salvador. A figura humana é uma figura à parte, que é exatamente aquilo que no parágrafo anterior vai dizendo. Não é uma junção, não é uma mescla confusa entre o divino e o humano. Então tinha mais divino do que humano. Isso é o docetismo, é diminuir. Então tinha menos humano, por isso que é santo, tinha menos humano e mais divino, como se fosse uma porcentagem. É 100% Deus, 100% homem. Aqui o que acontece é que esse docetismo era meio gnóstico, não acreditava que como é que pode ele salvar e ressuscitar. Não dá para o ser humano ressuscitar, então é Deus. Então não tinha muito humano. Ele só assumiu a condição humana, meio que passageiro, pegou um ônibus, entrou aqui no ônibus, caminhou na terra e largou esse ônibus para trás, né? É como se fosse assim, adocicar uma situação, e não é, né? Então o que acontece é que nisso a igreja ficou meio dividida, diminuindo a figura de Cristo humana e exaltando apenas a divindade de Cristo, que é um erro. Então veio um concílio e exatamente corrigiu isso. Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. Então veio e corrigiu isso, né? E esse concílio ecumênico de Nicéia vai confessar no seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, homousios, né? Consubstancial, tem a mesma substância do Pai, né? E condenou depois também com isso Ário, que Ário dizia o contrário. Ário dizia que Jesus Cristo não era Deus, não era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, era um anjo dos mais poderosos, era um ser mais poderoso, mas não era Deus. E assim, quer dizer, por causa da figura humana. Então um nega uma coisa, o outro nega outra. Então um nega a humanidade, o outro nega, de certa forma, a divindade. Afirma que o Filho de Deus veio, né, exatamente, veio do nada, né, mas seria de uma substância diferente do Pai. Então não era Deus Todo-Poderoso, porque Ário pensava, com tanta piedade, devia pensar, como pode Jesus Cristo ter cansaço, suor, ter necessidade de ter que aprender, se ele aprendeu a andar, se ele aprendeu a falar, se ele teve que ir no banheiro, se ele passou necessidade, se ele teve dor, então não pode ser Deus. Então era um pensamento até parece que piedoso, mas que estava negando a divindade de Cristo. Docetismo, né? Negava a humanidade, é só Deus, não pode ser humano, né? Só, na verdade, tinha um pouco de humano e um pouco de Deus, como se fosse dividido, porcentagens. Ário já nega, né, essa consubstancialidade com o Pai, da mesma substância, por isso nega a Trindade. Se Jesus não é o Filho de Deus, ele está aqui negando a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. A mesma substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um procede do Pai e do Filho. Um é gerado pelo Pai antes de todos os tempos. Está negando a Trindade. Se Jesus não é a segunda pessoa da Trindade, então ele nega a Trindade. Então volta quase que para um judaísmo. Deus único. Ou que ainda não existia na época, né, o islamismo, Deus único. Quando Jesus veio revelar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revela. Depois disso, veio uma terceira heresia nestoriana, de Nestório. E essa ele afirmava, né, que uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus, né, essa heresia via que Cristo era uma pessoa humana unida à pessoa divina, quer dizer, já tinha uma divisão aqui, metade Deus, metade homem, né? Essa face, né, depois Cirilo de Alexandria vai mostrar, no concílio de Éfeso, vai mostrar exatamente isso, o verbo unindo a si, na pessoa, uma carne animada, por uma alma racional,
se tornou homem. Então Deus assumiu plenamente a humanidade. E a humanidade de Cristo não tem outro sujeito, senão a pessoa divina do Filho de Deus, que assumiu e a fez sua desde a concepção. Por isso é pleno Deus e pleno homem. Perfeito Deus, perfeito homem. Dele não há divisão. É uma só pessoa, com duas naturezas. Nós também, uma pessoa, uma natureza humana, chamado em Cristo a participar da divina, porque ele uniu a divina à humana, fez uma só. E é por isso que nele nós nos unimos àquilo que é divino. Por isso ele é modelo, por isso ele é o santificador, por isso ele vai nos elevar à glória dos céus. E é isso que nosso Senhor quer mostrar. Por isso ele vai dizer, em Éfeso, em 431, ele vai dizer assim: por isso o concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus no seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao Pai na sua pessoa. Se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. E aí tem uma citação aqui, 581, que é exatamente um documento da igreja, Benziger, que é exatamente falando que era o documento de Éfeso. Nesse documento foi proclamado exatamente isso, para que ninguém se perdesse, para que ninguém se enganasse. Depois disso veio uma quarta heresia, os monofisitas. Então, o que eles falam? Afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo ao ser assumida pela sua pessoa divina, de Filho de Deus. Bom, então ele foi, na verdade, só foi humano enquanto estava aprendendo as coisas, enquanto estava sendo gerado no seio materno. Depois deixou de ser humano. Quer dizer, por que tiraram essa conclusão? Porque, na verdade, a dificuldade do homem em configurar-se a Cristo no serviço e na obediência, era melhor diminuir a figura do Cristo, ou melhor diminuir a figura do Cristo humano, do que ter que mudar de vida. As heresias nada mais eram do que uma desobediência, um descrédito, uma desordem daquilo que é a natureza humana. Por que quando a gente perde um ente querido, a gente culpa Deus? Está tentando diminuir Deus. Deus não é poderoso para fazer o que eu quero e salvar quem eu amo. Chega a ser quase uma heresia, beirar uma heresia, quase beira uma heresia. Mas é verdade que por causa da condição humana, ficamos fracos, entramos em desespero, desanimamos. Eu luto tanto para a santidade, pronto, caí de novo no mesmo pecado, que miséria, também não luto mais, também não vou fazer mais nada. E essa é a miséria, essa é a condição humana. Quando vamos nos assemelhar a Cristo, à medida em que nos colocamos aos seus pés, Ele vai nos convertendo, Ele vai nos mudando. Se formos dóceis no serviço, dóceis na obediência. Então não esperar que sejamos grandes, porque à medida em que pensamos que somos, é que no orgulho já não servimos mais. E na desobediência não cumprimos aquilo que nosso Senhor quer. Aqui nesse parágrafo, depois do parágrafo 467, tem esse em notas pequenas, esse eu vou ler inteiro. Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Quando a gente lê esse trecho, que são vários trechos aqui tirados de vários pontos, o que a gente entende é que
quando a gente reza o credo niceno-constantinopolitano, ele foi criado para que não houvesse dúvidas de fé, para que ninguém negasse nem a humanidade, nem a divindade de Cristo. Menor humano do que Deus, nada de divino, nada de humano. Então, isso é exatamente Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado como um anjo, como Ário afirmava, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância, não é outra substância, então ele é Deus. Então, por isso que quando a gente reza o credo niceno-constantinopolitano, a gente está proclamando verdades de fé. Quando alguém tem dúvida de fé, basta ler o credo niceno. Quando alguém abandona a fé e vai para uma outra igreja, comete um adultério, adulterou a própria fé, adulterou a fé dada por Deus. Então, quando vai para uma outra igreja, se arrepende, vê que não era aquele o caminho para o céu, volta para a igreja, qual é a primeira penitência que o padre dá? Depois de se confessar, de ter abandonado, traído a fé, num adultério contra a fé. Rezar o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na Santa Igreja Católica. Por quê? Porque ele quis a unidade com aqueles que obedecessem à sua vontade. No serviço e na obediência, seremos salvos. Sem obediência, extraviados. Sem o serviço, sem a caridade, sem esse amor por Deus e pelo próximo. Por isso, um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação, cortando todas as heresias. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa, em uma só hipóstase, ou seja, uma união perfeita. Por isso a nossa união perfeita com Deus se dá em Cristo. Por que a gente tem que se unir a Cristo? Quando Ele se deu no pão, no alimento, isso é meu corpo, tomai e comei. Isso é meu sangue, tomai e bebei. Quando nós comungamos de Cristo, comungamos daquilo que Ele afirma. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quando comungamos Cristo na Eucaristia, queremos fazer a vontade do Pai. Nessa vontade do Pai está o Filho. E o Filho que comungamos, que é alimento e remédio contra o nosso pecado, ali está o modelo de salvação. Esse alimento é o que vai nos alimentar na virtude do serviço e na virtude da obediência. Essas duas forças que são dadas por Deus é uma correspondência. Reconhecer Deus é colocar-se aos seus pés, como filhos adotivos de Deus. Depois do concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, o quinto concílio de Constantinopla, de ano 553, confessou o propósito de Cristo. Não há senão uma única hipóstase, ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Então, o que acontece é que Cristo está ali, presente perfeitamente. E essa humanidade, na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Ou seja, quem age é o Cristo de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não há divisão. Por isso, se fosse dividido, e é essa uma das heresias que acontecem depois, quando vem com Lutero. Porque Lutero, vendo que não poderia assemelhar-se a Deus, era incapaz de viver todas as obras divinas, e isso é verdade, porque nós somos só humanos. Então o que acontece é que desanimou. Então, se estamos escritos no livro da vida, seremos salvos. Se não estamos, já estamos condenados. Então não adianta fazer nada. Então o que ele queria dizer? Basta ter fé, acreditar que Ele vai te salvar, e você não precisa corresponder. Até porque Lutero tinha um problema grave moral. Então o que acontece, como ele não queria mudar de vida moralmente, então era mais fácil acreditar que Deus poderia salvá-lo sem ele mudar. Só que Nosso Senhor pede, logo no começo, para assumirmos a condição humana, quem quiser me seguir, ir para o céu, carregar o peso da cruz, renuncia a si mesmo, à própria vontade.
Quando nós não renunciamos à nossa vontade, nós não nos assemelhamos a Deus, nem no serviço, nem na obediência. Basta ver uma contrariedade que a gente tem com a família. Tem um monte. Ou a gente ama a família de verdade, ou aquela contrariedade vai nos afastando deles. Quando nos afastamos, não vivemos a obediência. Quando não servimos, não imitamos Cristo. Então, aquela desgraça que acontece por causa do pecado na nossa família poderia nos desanimar. Se não olhássemos para Deus, desanimaríamos com certeza. Vamos mudar alguém? Não. Conseguimos mudar a nossa vontade? Também não. Então é para desesperar? Não. Basta olhar para Cristo e seguir esse exemplo, esforçar-se por obedecer, esforçar-se por viver a caridade. Nisso, vamos nos assemelhando a Ele, porque vencemos a nossa vontade. E ao vencer a nossa vontade, imitamos Cristo, nos rebaixamos. Rebaixando, servindo aos outros, rebaixando, obedecendo. Imitamos Cristo indiretamente, já nessa concretização dessa vida. E é isso que nosso Senhor pede a todos nós. A Igreja confessa, assim, que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que se fez homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Assim, de que maneira o Filho de Deus é homem? Na encarnação, a natureza humana foi assumida e não aniquilada. Ele não aniquilou, mas assumiu a condição humana. Por isso, ele sofreu como nós em tudo, exceto no pecado. Porque Deus é amor, ele ama. O que é o pecado? A falta de amor. Quando não servimos, quando não amamos, quando não vivemos para o outro, né? Por isso a Igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana com as suas operações de inteligência e vontade e a do corpo humano de Cristo. Ou seja, pela inteligência nós chegamos a compreender os mistérios revelados e pela vontade aderimos a Ele. Por isso aqui nós entendemos muito bem qual é a vontade de Deus. O ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus nós já trazemos em nós, mesmo na humanidade falha e miserável, porque fomos criados por Deus, mas Ele nos fez para os céus, nos fez para o bem. É por isso que nós lutamos por fazer a vontade de Deus, porque nesse sentido, quando Ele fez o homem com inteligência, o homem é capaz, como vimos logo na primeira aula, o homem é capaz de conhecer a Deus, por causa da sua racionalidade. Um animal não conhece. A natureza pode até refletir e demonstrar o amor de Deus, mas não conhece a Deus. E reflete a criação. Na criação está a vontade, o amor de Deus, mas ela não reflete o amor de Deus. Para nós somos convidados a participar desse amor. Por isso Cristo assumiu a condição humana, porque era a única forma do homem participar da vontade divina, aquilo que Ele deu como imagem. Agora só nos falta assemelhar a Deus. Como se assemelha a Deus? Obediência e serviço. Esse serviço é a caridade, a obediência é a disposição da inteligência e da vontade. O homem tem vontade, nós nascemos com vontade. As nossas vontades são de comer, dormir, trabalhar, multiplicar. Então o homem tem esses desejos e essa vontade é própria do ser humano, mas é uma vontade humana e nós corrigimos ela com a inteligência. Quando eu tenho vontade de comer agora, depois do almoço eu tenho vontade de comer outra feijoada. Não dá. Por mais que tenha vontade, seja cheiroso, seja apetitosa, já está com a barriga cheia, não vai dar para comer mais, né? Então, na verdade, assim, posso até querer, mas não vou conseguir. Queria dormir menos, não dá. Queria dormir mais, não pode, né? Então, vontade nossa é sempre assim. A gente quer sempre os exageros ou as escassezes. Então, o que acontece é que a nossa vontade nos leva a coisas até erradas. Já tem a esposa, já tem o marido. Para que trair? Meu Deus do céu. O que vai ter com outra pessoa que não é igual? Meu Deus do céu. Mas é tentação. Então o que acontece? É a vontade que nos leva a querer coisas que não podemos. E o que faz a inteligência? Nos coloca onde devemos.
Por isso o homem que é racional, diferente do animal, ele pode conhecer a vontade de Deus, e conhecendo a vontade revelada, ele vai ponderar pela obediência se vale a pena aquilo que ele faz. Por isso é um esforço humano colocar em ordem. Aqui, como eu sou professor de teologia moral, eu vou colocar aqui, aproveitar. Tem giz aqui? Não tem. Mas depois eu coloco, então. Se arrumar, depois eu coloco. Então, o que acontece é que existe uma sequência da nossa vida. Fomos criados, pela inteligência e a vontade, a viver segundo a medida do amor de Cristo, imagem e semelhança de Deus. Mas, paralelamente, teve que lembrar cada vez que a sua natureza humana de Cristo pertence impróprio à pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu. Deus assumiu a condição humana e viveu em tudo como um homem, na dor, no sofrimento, exceto o pecado. Porque, sendo Deus verdadeiro, ama. E aperfeiçoando a humanidade com a sua divindade, quer dizer, fazendo com que a natureza humana, sendo assumida pela natureza divina, se completasse um só Deus. Assim, o que acontece é que tudo o que Cristo é e o que Ele faz, nela depende, da Trindade. Então, Ele veio cumprir a vontade do Pai e cumpriu perfeitamente, humanamente também. A alma e o conhecimento humano de Cristo se dá exatamente nessa adesão. O Verbo havia substituído a alma ou o espírito contra esse erro, não fez isso, Apolinário de Laodiceia dizia isso, ele substituiu a alma pelo espírito. Por isso que era um espírito superior sendo Deus e não tinha alma. Não, a alma humana existe em Cristo e ele assumiu divinamente essa alma. Contra esse erro, a igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. Isso está no 592, exatamente na confissão do concílio. Essa alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano, ou seja, inteligência e vontade. Enquanto tal, este não podia ser em si limitado, exercia-se nas condições históricas da sua existência no espaço e no tempo. É verdade que para Deus não tem tempo, mas assumindo a condição humana, viveu no tempo presente. E esse tempo presente fez com que Deus assumisse tudo a condição humana, o tempo, a limitação, as fraquezas, mas para nos mostrar o caminho da salvação. Ao mesmo tempo que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, humanamente como Filho de Deus, exprimia a sua vida divina de sua pessoa, a natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela sua união ao Verbo, conhecia e manifestava nela tudo o que cabe a Deus Pai. Então, ali está a vontade de Cristo. E essa vontade humana de Cristo, que vai dizer no Concílio de Constantinopla, é exatamente essa. Parágrafo 475. Só. Então, ele vai dizer assim, nessa condição, aqui, que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência ao seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo pela nossa salvação. Aderiu pela obediência. Então, tudo aquilo que é a vontade do Pai, ele assume e vem mostrar para a humanidade divinamente e assumiu humanamente. Então, em Cristo não há divisão. Em nós é que há divisão, que a gente sabe qual é a vontade de Deus, mas nem sempre coloca em prática. Por quê? Aquilo que São Paulo fala: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Parece uma loucura. Se ele sabe o que é bem, por que ele não faz? E se ele sabe o que é mal, por que ele faz? Aqui entendemos a diferença nossa com Cristo, porque é Deus verdadeiro. Ele veio cumprir a vontade do Pai, e humanamente, junto com essa vontade, há uma vontade divina e humana. Duas vontades, mas a vontade humana vive e convive com a humanidade divina. A humanidade vive com o divino. Então, é uma só pessoa. Por isso,
Para Cristo é mais fácil? Sim, porque é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Para nós é possível quando estamos sob o olhar de Deus. Aqui, para entendermos a diferença da vontade e da inteligência, é que o ser humano, só para que a gente entenda, quando Deus nos criou, Deus nos deu uma vontade. Temos uma vontade para chegar até Deus, que é o fim último da nossa vida. Deus é o fim último de toda a nossa vida. Toda a nossa vontade tem que chegar até Deus. Mas às vezes ela escolhe outros caminhos. E esse é o problema. Quando nós voltamos, temos uma vontade para Deus, e o fim último da nossa vida é Deus. Ele nos fez. Todo mundo tem vontade. Quando que a gente sabe que a vontade é boa ou ruim? Porque existe uma vontade boa e uma vontade ruim. A vontade boa é Deus, porque Deus é bom. Quando fazemos a vontade de Deus na obediência e no serviço, chegamos ao bem, pois só Deus é bom, e esse bem é Deus. Agora, quando nós não obedecemos a Deus, o que acontece é que buscamos um bem particular. Esse bem particular é exatamente a nossa miséria, porque escolhemos uma coisa que é mais fácil, que não é árdua e difícil, mas é mais fácil, cômoda e prazerosa. É por isso que erramos. Ao invés de buscarmos o bem, buscamos um falso bem. E essa é a enganação do diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele nos engana que isso que você escolheu é um bem. E na verdade não é, é só para você. Quando a gente faz uma coisa que é boa só para nós, escolhemos esse bem e não esse. E como que a gente sabe? Porque temos uma vontade que nos leva até esse bem. Só que a gente tem que definir, é Deus ou sou eu? É a vontade divina, fomos chamados ao divino, ou ficamos no humano? Por isso, quando o homem tem uma vontade, essa vontade é o fim. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, como Deus fez o homem racional, essa razão do homem é a inteligência. Essa inteligência, ela é, na verdade, um princípio ativo para que o homem chegue a conhecer. Então, Deus é o cabo, né? Pronto, acho que agora melhorou. Então, o que acontece é que o homem tem uma vontade. Todos nós somos criados com vontade. Se não fosse a vontade, nunca cumpriríamos nada. Então, Deus nos criou com vontade. E o que acontece? Qual é a vontade? Qual é o critério para sabermos qual é a vontade? Qual é o bem que devemos escolher? Esse ou esse? O bem meu, particular, que só eu vou me dar bem e prejudico todo mundo. Por exemplo, um ladrão que rouba, ele faz um bem para ele, mas prejudica aquele que foi roubado. Então ele fez um bem. Foi esse? Não. Por que a gente sabe que não foi esse? Porque quando a gente escolhe o fim último, ele é ou Deus, que é esse bem, ou não é Deus. E como a gente sabe? Porque o que acontece é que o fim último informa a nossa inteligência aquilo que já foi ensinado, aquilo que já vivemos. Então todo mundo sabe aquilo que é duro, aquilo que é macio, aquilo que é líquido, aquilo que é sólido, aquilo que é saboroso, aquilo que é amargo. Por quê? Pela experiência. Às vezes a gente nem experimentou uma coisa amarga, mas a gente sabe por quê? Porque nossos pais nos ensinaram. A gente sabe uma coisa saborosa porque nos ensinaram o sabor das coisas boas. Então, todo mundo aprende aquilo. Por exemplo, uma criança tem vontade de comer, porque na barriga ela era alimentada pelo umbigo, pelo cordão umbilical. Mas agora que ela nasceu, ela sente um vazio interior, já não é mais alimentada. Então o que acontece? Como ela não é alimentada, ela sente fome e ela chora por aquilo que ela não tem. Então ela precisa de algum bem. Então a mãe amamenta. Então o que acontece com a mãe? Ela aprende que ela precisa mamar. O objeto da sua vida naquele momento, a vontade tem que sempre escolher alguma coisa. A mãe poderia dar água. Aquilo alimentaria a criança? Não.
Mas quando dá leite, ela nunca experimentou leite. E aí ela aprende que aquilo alimenta. Ela toma porque sente fome. Ela é ensinada com isso. Ela tem vontade de um bem. Esse bem, o objeto que é apresentado para a criança é o leite. Então ela aprende que isso é um bem. Depois ela vai aprender outras coisas. E como que ela aprende? Porque o objeto dado a essa vontade chegou a um fim. Esse fim formou, alimentou, saciou, e no final das contas ela começa a aprender. Tanto é que a criança instintivamente, quando vai no colo do pai, da mãe ou de alguém, ela fica procurando o seio para se amamentar, para se alimentar. E por que ela faz isso? É instintivo, porque está com fome. Se ela tiver com a barriga cheia, não vai querer nada. Mas por que ela faz isso? Porque ela aprendeu que aquilo fez bem. E essa era a vontade de Deus? Sim. Então ela procura saber. Então ela aprende que aquilo é bom. E isso determina a vontade da criança a querer sempre aquele bem. Quando ela começa a aprender a comer frutas, ela aprende frutas. Aí ela se determina também pela fruta. A que ela acha mais amarga, ela não vai querer. Azeda, ela não vai querer. Aí você começar a dar para a criança limão, laranja ou maracujá, ela não vai querer comer mais nada de amargo. Nunca mais. Porque ela vai aprender o que é amargo. Então tem que começar com os docinhos. Banana, mamão, né? Então é assim que funciona. Então ela vai aprendendo. Ela tem vontade de alguma coisa. Quando é apresentado essa coisa, ela chega a esse fim e aí determina a sua vontade. Ela aprende que isso é bom, então ela vai fazer de novo. Agora, é verdade também que a gente aprende o que é mal. Eu escolhi isso daqui, só que eu recebi uma surra, recebi uma bronca, não foi bem. Então determinou a minha razão que, se eu escolher de novo esse bem, eu vou me dar mal de novo. Então eu paro de escolher. Então o ser humano foi feito com inteligência e vontade. A vontade vem em primeiro lugar. Primeiro a gente tem vontade de alguma coisa. Depois a gente define racionalmente, pela inteligência, se aquilo convém ou não convém. Então, quando a gente fala aqui que Cristo veio ensinar, foi exatamente para que todos nós chegássemos à conclusão da vontade divina para todos nós. Assim, Cristo nos ensinou que a vontade humana de Cristo é fazer a vontade do Pai. E na vontade do Pai está esse bem. Quando a gente descobre um bem que é bom para todos, é esse que a gente deve fazer. Mas como ele é árduo e difícil, por isso exige de nós a imitação de Cristo. E como se dá a imitação de Cristo? No serviço e na obediência. O que é mais fácil? Mentir ou dizer a verdade? Mais fácil é mentir, porque às vezes não precisamos dizer o que nós fizemos de errado ou não fizemos. Então é mais fácil mentir, mas é um bem particular e privamos os outros de um bem maior. Por isso, quando dizemos a verdade, sobra para nós se não fizermos e se nós não fizermos bem ou não fizermos. Então temos que colocar em prática para não precisar mentir. Assim, entendemos que o bem superior, que é a vontade divina, é o que nos leva a um sacrifício. E a inteligência informa a minha vontade. Eu tenho vontade de muitas coisas, mas isso eu posso? Tudo me é permitido, diz São Paulo. Vontade. Tudo me é permitido. Essa é a vontade. Mas nem tudo me convém. O que me convém? Aquilo que é a vontade divina. Por isso Cristo assumiu a condição humana, para mostrar ao humano aquilo que é a vontade divina e que eleva o ser humano a participar da divindade. É nisso, por isso que ele veio ao mundo. E essa vontade humana de Cristo é exatamente a vontade humana de Cristo segue a vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa, que é o bem. Isso no parágrafo 475. Parágrafo 476 diz assim: visto que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser representado numa figura. Assim, quando Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, foi aquele que foi crucificado, tocado por São Tomé depois da ressurreição, tocado pelos apóstolos depois da ressurreição, que apareceu a muitos depois. Essa figura de Cristo é verdadeira e ela por isso pode ser representada, tanto que ela ficou gravada no Santo Sudário. Qual é a imagem verdadeira de Cristo? Aquela que está no Santo Sudário. Aquela imagem do Cristo verdadeiro.
aquele que sofreu, a humanidade que sofre e um amor que vence. O amor divino que vence é a humanidade que vence com Cristo as suas misérias e as suas fraquezas e até as suas limitações. Para o homem isso é impossível, para Deus tudo é possível, até o homem chegar à plenitude da vida com Deus. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços de seu corpo humano, a ponto de que, pintados em uma imagem sagrada, podem ser venerados, pois o crente que venera a imagem dele, venera nela a pessoa que está pintada. Assim, o Santo Sudário é a imagem de Cristo, é uma foto. Se os protestantes dizem que não pode adorar a imagem, então eles não podem ter nem celular, é só por imagem. O que mais tem no celular é a imagem, né? Mas o que são essas imagens? A imagem de Cristo é a vontade do Pai. Essa é a imagem de Cristo. Essa imagem é que adoramos. E o que adoramos quando colocamos? Adoramos quando colocamos uma imagem de um santo. É porque adoramos o santo? Não. Veneramos no santo a imagem de Cristo. Qual imagem? Da obediência e do serviço daquele santo. Com o serviço e com a obediência, o que eles fizeram? Configuraram a sua vida configurados a Cristo Jesus. É nisso que entendemos por que ele assumiu a condição humana, para que o homem pudesse assumir a sua condição de filhos de Deus. E como podemos chegar à perfeição? No serviço e na obediência. Eu acho que por hoje já ficamos por aqui. Na próxima aula, aí vem a parte nascido, concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Depois vamos rezar então a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.